Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre Ele seja louvado. Paz e unção a todos, eu me chamo Lívia Marta, sou a cofundadora da Comunidade Católica Apacentai, moro em Juiz de Fora, Minas Gerais, faço parte da paróquia Nossa Senhora do Líbano, no bairro Grajaú. Estamos aqui hoje no dia 14 de setembro, quinta-feira da 23ª semana do Tempo Comum. Hoje a igreja celebra a exaltação da Santa Cruz. Por que um dia dedicado à exaltação da Santa Cruz? A história vai contar muito rapidamente, que muitos anos depois que Jesus já tinha morrido, ressuscitado e levado aos céus, os cristãos, os apóstolos, começaram a pregar o Evangelho e o Evangelho começou a percorrer aquelas cidades todas lá perto de Jerusalém. E aí vai dizer que Santa Helena, a Helena na época, ela era mãe de um rei. Eu não sei, esqueci o nome dele agora. E os cristãos chegaram até ela e falaram para ela, evangelizando ela, sobre tudo que tinha acontecido com Jesus. E ela quis ver tudo isso de perto. Aonde Jesus nasceu, aonde cresceu, aonde ele morreu. E aí Santa Helena foi até Jerusalém para ver o local aonde Jesus tinha morrido, lá no Calvário. E chegando lá, viu aquelas cruzes todas, que todos que morriam na cruz, eram jogados numa vala ali atrás do Calvário. E ali tinha muitas cruzes, porque quando a pessoa era condenada à morte de cruz, ela não podia nem ser enterrada, Então, era jogada ali para trás, corpo, cruz, tudo ali para trás, daquela vala lá. E aí, Santa Helena, vendo aquele monte de cruz, de ossos e tudo ali, ela sabendo que Jesus, o corpo de Jesus não estava ali, mas a cruz dele estaria, ela quis saber qual que foi a cruz aonde ele foi pregado, Coisa de Deus, é claro, Deus que moveu o coração dela. E aí vai dizer que foram pegando as cruzes, daquela época, tinha certa aquela idade, que Jesus tinha sido crucificado, e foi colocando aquelas cruzes todas no chão, e para saber qual era a cruz de Jesus, eles foram trazendo pessoas doentes. E quando a pessoa tocava na cruz, que era de Jesus, ela ficava curada. E foi passando 1, 2, 3, quantos passaram, e ela percebeu que aquela era a cruz de Jesus. E ela mandou construir uma igreja, e vai dizer que no dia 14 de setembro, a cruz que Jesus morreu foi elevada dentro desta igreja. Por isso que 14 de setembro a gente celebra a exaltação da Santa Cruz, graças a Santa Helena, Mas nós não podemos parar na cruz. Como na Sexta-feira Santa, nós temos que olhar para o crucificado. A cruz é o caminho para a gente chegar até o céu. Amém? Nós estamos reunidos aqui em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, Espírito Santo de Deus. O que vamos fazer juntos hoje? Vamos refletir o Evangelho. Estamos no livro de João, capítulo 3, versículos de 13 a 17. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: Ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito para que não morra todo o que nele crê, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. E aí Jesus vai fazer menção do tipo de morte dele, Assim como Moisés, do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna.
Então, esse levantado aqui, Jesus foi crucificado e foi levantado, e o Calvário era no alto do morro, e todos que passavam eram atraídos, né? O seu olhar era atraído por ele, e aí a palavra vai dizer, né? Que as pessoas olhavam para ele, mas viravam o rosto, porque ele estava tão machucado, tão destruído naquela cruz, que as pessoas olhavam para ele e não conseguiam fixar o olhar de tanto que ele estava machucado. Né? Mas por quê? Por causa de nós, pelas nossas dores. Né? O Evangelho vai dizer: pois Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito para que não morra todo o que nele crê, mas tenha a vida eterna. Então, se a gente olhar para a cruz de Cristo, olhar para ela, entender que ali foi por mim e por você que ele se deu naquela cruz, e olhar para a vitória da cruz, porque a cruz para muitos é derrota, para nós é vitória, né? É escândalo para os homens, mas para nós é a salvação. Então, que nós possamos hoje olhar para a cruz de Cristo e ter certeza de que por ela nós somos salvos. Nós somos resgatados pelo sangue de Jesus, que se deu numa cruz por nós. Naquela época, a morte de cruz era a pior das mortes, a condenação pior. Né? O homem que era condenado à morte de cruz era a pior que podia existir. Porém, Jesus não se deixou abater por esse tipo de morte. Ele foi para o matadouro como uma ovelha, como um cordeirinho, vai falar Isaías. Né? Ele se deixou levar. Jesus não precisava disso. Diante de Herodes ele podia falar, diante de Pôncio Pilatos, ele podia falar, né, que ele era o Filho de Deus. E ali os anjos de Deus viriam em seu socorro. Mas foi para aquele momento que ele veio, então como fugir desse momento? Né? E graças a este momento, a esse amor maior, né, porque Jesus se deu por amor a nós, né, esse amor maior, nós fomos resgatados pelo sangue de Jesus. Quando Jesus estava carregando a cruz, era para eu estar carregando aquela cruz, você. Quando Jesus olha para a cruz e eles deitam ele no madeiro e crucificam ele, era para mim e para você, para nós estarmos ali, porque Jesus não tinha pecado nenhum. Mas nós temos. Nós somos pobres miseráveis. Mas por causa da misericórdia de Deus e do amor infinito de Deus por nós, ele permitiu que o seu filho morresse numa cruz, numa condenação as mais, como eu falei agora, a mais humilhante de todas. Foi derrota? Não. Foi vitória. Vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. Né? A gente vive esse dia de hoje, né, como se fosse até a Sexta-feira Santa, né? Porque nós fazemos menção da cruz do Senhor novamente. Como que a gente vive a Sexta-feira Santa? Com o coração contrito, coração enlutado, de dor, porque o nosso amado está sendo condenado e morto. Mas vou repetir, nós não podemos fixar os nossos olhos na cruz. Temos que olhar para o ressuscitado. O crucificado é para mostrar para nós o caminho da salvação. Que nós possamos hoje, neste dia 14 de setembro, dia que a igreja celebra a exaltação da Santa Cruz, olhar para a nossa miséria, pedir a Jesus perdão, buscar mudar de vida, para que aquele peso que Jesus carregou fique mais leve um pouquinho. É possível. Jesus é o Senhor do tempo. A reflexão vai dizer: Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito para que não morra quem nele crê, mas tenha a vida eterna. Deus amou-nos a cada um pessoalmente, por isso nos criou para sermos não apenas suas criaturas, mas também seus filhos e filhas, participantes de sua vida divina.
Toda a obra da criação e da salvação é resultado do amor de Deus, amor imenso, incontido, que se quis difundir e partilhar com outros seres sua existência e sua felicidade. Então, que nós possamos hoje olhar para a cruz de Cristo e buscar nela conforto para nossas dores. Tenho esperado este momento, tenho esperado que viesses a mim, tenho esperado que me fales, tenho esperado que estivesses aqui. Eu sei bem que tens sofrido, sei também que tens chorado, eu sei bem que tens vivido, pois permaneço ao teu lado. E aí Jesus vai fazer uma declaração de amor para mim e para você. Ninguém te ama como eu, ninguém te ama como eu. Olhe para a cruz, essa é a minha grande prova. Ninguém te ama como eu, ninguém te ama como eu, ninguém te ama como eu. Olhe para a cruz, foi por ti porque eu te amo. Ninguém te ama como eu. Ninguém me ama, ninguém te ama como Jesus. Ninguém. Você pode procurar em qualquer lugar do mundo um amor, você não vai encontrar. Igual a de Jesus, não vai. A gente pode até falar, eu dou a vida. Pode até dar. A um pai falar que dá a vida por um filho, uma mãe, um irmão, né? Eu até acredito. Mas quem tinha que fazer isso por nós já fez, que foi Jesus. E hoje nós somos libertos pelo sangue do Senhor. Amém? Quero fazer só uma correção aqui na reflexão de ontem. Eu falei que Jesus estava sentado à esquerda de Deus Pai. Não, Jesus está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Amém? Que nós possamos ficar hoje com essa reflexão, que você possa olhar para a cruz de Cristo sem medo nenhum de ser feliz, olhar para a cruz de Cristo sem medo, mas com amor. Olhar para a cruz de Cristo, adorar o Senhor ali na Santa Cruz. Hoje é quinta-feira de adoração. Não deixe de adorar Jesus na Santa Eucaristia. Procure a igreja, vai rezar. É dia de preceito, tá? Não é feriado não, mas é dia de preceito. Se você puder, vai à igreja, vai rezar. Amém? Nós estivemos reunidos e vamos permanecer unidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.